Tem havido um engano e um atraso, mas nós cremos que este é o tempo de um avivamento sobrenatural. Eu quero que você veja o seu ministério avivando sobrenaturalmente. Preste atenção ao que você fala sobre o seu ministério. Pare de ficar satisfeito com onde você está. Sempre há mais. E a unção de sempre há mais está nessa casa essa noite. Não tem limites, não há limites para onde você pode ir, para o que você pode fazer, o que você pode ter, para quem você pode ajudar. Não há limites, nós servimos um Deus ilimitado. Satanás que colocou os limites sobre você. Veja, você não precisa ser um apóstolo para uma unção de apóstolo estar sobre você. Se você é realmente ungido, quando você chega num lugar, você toma o controle e as pessoas sabem que você é ungido. Se você é realmente ungido, quando você chega num lugar, as pessoas sabem que você é ungido. Elas conseguem sentir algo sobre você, elas conseguem sentir o poder, elas conseguem sentir a glória, elas conseguem sentir a presença de Deus, se você é realmente ungido. E é isso que essa conferência é sobre. Esse é o tipo de impartição que vai ser liberada nessa conferência. Sua pregação nunca mais será a mesma, seu ensino nunca mais será o mesmo, até mesmo a sua fala nunca mais será a mesma. O Senhor quer que você sacuda a sua fé para cima e para baixo. E depois construa sua fé para que seus ouvidos estejam mais claros para ouvir os níveis de revelações e unções para os quais Ele vai nos levar. Agora, estamos falando, você já ouviu isso, estamos falando de 52 anos de experiência. Pastores e ministros ouçam, eu nunca tive nenhuma derrota no meu ministério. Eu nunca tive problemas financeiros em 50 e poucos anos. E o meu ministério agora é rico. Não tenho nada para esconder, não jogo jogos. A palavra de Deus é verdadeira. Quando Ele nos deu a revelação, dinheiro venha, é a chave para a transferência de riqueza. E todo mundo que está conectado, eu tenho homens e mulheres aqui agora, vivendo numa categoria diferente, por causa da conexão apropriada. Eu não posso esconder, eu preciso falar. Para ser um apóstolo, você precisa ser chamado por Deus. Ninguém pode profetizar você para ser um apóstolo. Eu já vi, eles tentaram. Deus me chamou pelo meu nome e disse, eu te chamei para ser um apóstolo. E depois, alguns meses depois, ele falou, eu te chamei para ser um profeta. Após 40 e poucos anos de ministério, eu estou no ministério agora há 52 anos. Estou casado há 54 anos. Já vi 3 pessoas ressuscitar dos mortos. Você entende? Você entende? Os doutores falaram que não podiam fazer mais nada. Mas Deus os ressuscitou. O que eu estou falando é, você precisa ter um chamado, você precisa ter experiência. Isso não é um jogo. Nós estaremos lidando com muitos governos espirituais que têm abusado e sido mal utilizado e não sido usado de jeito nenhum por causa das conexões impróprias e homens que fizeram seus próprios caminhos, estabeleceram suas próprias ordens, pensando que os números são a resposta, quantos membros você tem. Isso não é a resposta. O que os seus membros sabem? Eles estão vivendo para os negócios do Pai, eles estão ganhando almas, eles estão expulsando demônios, eles estão impondo as mãos sobre os doentes, eles estão ressuscitando os mortos. Você entende o que eu estou falando? Então nós temos tantas coisas que precisam dar uma virada e aprendermos. E através da experiência, se eu não tivesse a experiência que eu tenho, eu não iria querer estar aqui. Porque tem muitas pessoas experientes aqui. E o Senhor tem como objetivo levar o seu ministério para um outro nível. Muito bem. Sabe, eu vim de um lugarzinho do interior com menos de 300 pessoas, chamado Geismar.
E depois, quando ele me enviou para pastorear, ele me enviou para uma cidadezinha chamada Darrow, com menos de 300 pessoas. O que eu estou falando, por que eu estou falando isso? Eu estou falando para você que não importa onde você esteja, onde seu ministério esteja, se Deus apontou você para estar lá, se Ele designou você para estar lá, Ele tem coisas grandes que Ele quer fazer com você. Veja, não é baseado onde você esteja. A questão é, Deus te chamou e você seguiu as instruções dele. Agora, tem algumas coisas que serão viradas aqui. Aquilo que tem sido feito seu ministério ficar estagnado por causa de não seguir instruções. Um ministério verdadeiro não pode, isso é muito simples, não pode ser governado pela esfera dos sentidos. E não pode ser governado por pessoas. O líder precisa ser um líder. Ele não precisa estar votando por todas as coisas que se levantam. Deus te falou algo, você vai votar sobre isso? Tem muitos comitês e não tem compromisso suficiente. Então, o Espírito Santo vai nos mostrar algumas coisas nessas 5 sessões. Uma das maiores coisas que eu quero que o Espírito Santo revele. Aleluia! Louvado seja Deus! Revele. A unção continua aumentando. Simplesmente uma unção que sempre aumenta. Sobre cada ministro, cada ministério que está aqui. E que os julgos se tornam fáceis. Muito bem. Qualquer dificuldade, de alguma maneira no seu ministério, qualquer coisa que esteja te segurando para trás e não parece que você está no mesmo lugar, as coisas não estão mudando, elas mudarão nesses 5 dias, nesses 5 cultos, nessas 5 sessões. Eu posso te prometer isso. Agora, de volta para o sacudir e abalar a sua fé e construir a sua fé, tem alguém aqui que não é cheio do Espírito Santo e fala em línguas? Tem alguém aqui? Eu quero saber quem você é, porque eu quero fazer com que você seja cheio do Espírito. Estamos a ponto de fazer algo. Todo mundo aqui é cheio do Espírito e você está constantemente falando no Espírito. Porque senão você vai ficar afogado aqui. Você não vai conseguir respirar. Você vai precisar conseguir fluir. Eu sinto a presença de Deus agora. Aleluia! Oh! Glória a Deus! Ele me falou no tempo de oração, certifique-se. Então nós vamos, por 3 minutos daqui a pouco, orar no Espírito Santo. E para que é isso? É para sacudir a sua fé, para cima e para baixo. E tirar qualquer coisa que tem feito você ficar preso em algum certo nível. Tirar isso da frente. Qualquer coisa que você pense que seu ministério não possa fazer, essas coisas serão resolvidas. Mas tem algumas coisas que serão faladas que se a sua fé não estiver numa certa posição e a sua unção não estiver numa certa posição, você não conseguirá aguentar. Você precisa falar comigo, filho? Você não conseguirá aguentar. Você quer falar comigo ou só está de pé aí? Ok. Você não conseguirá aguentar. Eu não queria que ele só ficasse de pé. Teve um rapaz que ficou aqui no domingo de pé por uns 15 minutos com uma semente de $1.000. Eu pensei que ele só estava de pé. Ele estava esperando para falar comigo. E depois eu vi que ele queria semear. Eu falei, pode vir. Então, o que eu estou falando é... eu quero preparar você. Porque eu vou trazer impartições como um apóstolo essa noite. Eu vou pausar quando eu precisar pausar. Eu não estou com pressa, porque, na verdade, o Espírito Santo
vai trazer algumas impartições aqui essa noite. E eu não posso, na verdade, eu estou falando com vocês, porque eu não posso ter ninguém aqui que esteja trancado num nível. Veja, você fica trancado num certo nível porque você fez um pouquinho de progresso. E tem algumas outras coisas que Deus quer fazer com você, tem algumas outras coisas que Deus quer te mostrar. Então você precisa estar aberto para receber. É você, Bárbara? É melhor você continuar pregando como você está pregando, alinhada comigo, não saia disso. Sabe, eu estava lendo, essa manhã eu estava sentado perto da lareira, que tem, e eu não estou chamando ela disso, mas tem uma mulher apóstola na Bíblia. E você não pode, eu posso te mostrar o versículo, você não pode mudar isso. Eles chamaram o nome dela lá. Veja. Então, quanto mais de perto você seguir, mais resultados você vai ter. Veja, eu estou falando com você porque você vai ouvir mais, porque não é... não serão apenas impartições que estarão acontecendo nesta conferência, mas diante de você tem aqui demonstrações e manifestações. Casado há 54 anos, pregando há 52 anos, tenho 3 filhos, todos em ministério. Minha filha, ela não quer pregar, ela pregou uma vez, eu acho, mas ela pode pregar, ela pode cantar também. Ela se segura, é a decisão dela, sabe? Aham. Então, até mesmo a sua família será transformada nessa conferência. Vocês vão ficar mais próximos juntos. Então, em outras palavras, o que eu estou falando para você é: eu não estou pregando a partir de informações de segunda mão. Eu não estou pregando com coisas que saíram de um livro. Eu estou pregando com coisas que saíram de uma vida que seguiu o livro. Então, o que eu estou falando é, em cada aspecto da sua vida, você pode ter expectativa de mudança. Mas as Escrituras falam para você não ser apenas um ouvinte. E se você não consegue ouvir, você não consegue praticar. Então, não fique trancado em algumas áreas, não fique trancado, preso. Eu já sei disso. Então, mostra aí o que você sabe. Tem muito conhecer e não tem manifestação suficiente. É hora de manifestar, fale isso. É hora da igreja tomar o controle. Não é o Donald Trump, não o governo, não o presidente, não o prefeito na sua cidade. Eles não são supostos a estar governando a cidade. A igreja, homens e mulheres de Deus, são as pessoas mais poderosas que andam na face da terra. O seu chamado, e eu não comecei a pregar ainda, o seu chamado é divino. O seu chamado é sobrenatural. Você ora pelos que estão na administração e ofício dos presidentes. Eu oro pelo meu presidente, pelo vice-presidente, eu oro por todos eles. Mas eu sei que é uma outra pessoa que precisa estar governando tudo isso. Deus usa eles para ajudar, se eles ouvirem. Mas os ministros precisam governar essa coisa. Então, vamos orar em línguas por 3 minutos para sacudir, abalar sua fé para cima e para baixo e construir a sua fé. Judas 20, edificando-se a si mesmo na sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Foi o que ele me mandou fazer. 3 minutos, prontos? Cadê os meus rapazes? Vai lá encher ele do Espírito Santo.
Ele vai ficar cheio do Espírito Santo. 3 minutos. Coloca lá o relógio. Eu estou olhando para vocês ver se vocês estão orando. Nós não queremos ninguém nos segurando aqui para trás. Aleluia. Sacode essa fé aí para cima e para baixo. Preparando você para o próximo nível. Obrigado, Senhor. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu estou aberto, Senhor. Eu estou aberto. Me ensina, me treina. Glória. Muito bem. Ok. Agora, eu vou orar para... Eu quero que você ouça eu orar por alguns minutos. Eu vou orar antes de eu ministrar. Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos demais. Obrigado pelo chamado, obrigado pela tarefa. Te agradecemos pelo Espírito Santo para nos dar a unção e a sabedoria que precisamos para ministrar ao seu povo. Te agradecemos para que seu povo, os ouvidos do seu povo estão abertos, para seus corações estão abertos. E o que é que eles precisem? Eles receberão através da sua palavra. No nome de Jesus. Amém. Agora, é dessa forma que vamos fazer. Eu vou te entregar o título da mensagem. Depois eu vou te dar uma profecia que vai com o título da mensagem. E depois eu vou te entregar a introdução à mensagem. E depois nós vamos entrar na carne da mensagem. Eu sei que você quer escrever. Pode sentar. Eu vou te dar o título da mensagem. Eu quero que você pegue isso aí. Você sacudir sua fé para cima e para baixo agora. Você está pronto. Impartição apostólica cria resultados divinos. Esse é o título da mensagem. A impartição apostólica cria resultados divinos. Você anotou isso? Vamos voltar para esse título. A profecia é: todo o poder e vitória fluirão em nossa presença nessa própria noite agora. Nessa mesma noite. Ouça com bastante atenção. Momentos de exaltação se levantarão num elevador sobrenatural. Eu nunca ouvi isso antes. Perspectiva fresca, ouça com bastante atenção. Perspectiva fresca virá de acordo com o seu convite, pelo seu convite. Você entende isso? Esteja aberto com aquilo que você sabe.
Ouça com bastante atenção, esteja aberto com aquilo que você sabe, sabendo que no mundo espiritual sempre há mais. Isso significa, não sente aqui como se você soubesse de tudo, sempre há mais. Então, entre no elevador e deixe o Espírito Santo te levar para o próximo nível. Então, em outras palavras, Deus está falando conosco através de um elevador divino. Eu nunca tinha ouvido isso antes, sabe? Eu estava orando, ele falou para mim, fale para eles entrarem no elevador. Essa impartição oferecerá elevadores no Espírito que levarão seu ministério para níveis que você nunca viu antes. Eu estou indo. O Espírito Santo, eu vou pegar o que ele está falando para mim. Então, quando você fala sobre, abra em Efésios 4, nós precisamos ver esses versículos de fundação, porque é aí onde está toda a confusão, toda a bagunça, denominações, comitês, um monte de bagunça, todas essas reuniões para levantar dinheiro, todo tipo de coisa, o dinheiro já está lá, tudo já está preparado, então você precisa aprender a como fluir. Escreva aí, aprenda como fluir. É importante, é um fluir no Espírito, é um fluir que vai junto com o seu chamado. Em outras palavras, Deus tem um fluir especial para você, mas você precisa saber como fluir, você precisa saber como segui-lo, você precisa saber que você não precisa ter 19 pessoas concordando com você. Quando Deus te fala para fazer algo, você faz o que Ele te manda fazer. Você gostaria de ter pessoas com você concordando, mas algumas não concordarão, porque elas não conseguem ir para este nível ou ir para essa profundidade, então você precisa ir lá e depois voltar para pegá-los. Você precisa ir lá e depois pega eles. Vai lá em cima, vai lá embaixo. Você não pode ficar esperando por eles, porque eles vão te segurar no mesmo nível. O Espírito Santo está tentando te levar para um outro lugar, ok? Então, a impartição apostólica, Efésios 4:11, abra lá. É melhor eu ler, porque isso substancia aquilo que o que o governo apostólico significa. A estagnação no corpo de Cristo, ela vem por causa da falta de revelação e da unção do governo apostólico. Agora, é a forma que Deus apontou, foi assim. Você vai ver bem aqui, em Efésios 4:11. Você vê a ordem aí? Agora, quando essa ordem neste versículo 11 não está correta, o corpo nunca ficará correto. Veja, me ouça, essas são ordens divinas. Essas não são ordens sobre as quais você pode tomar decisões. Essas são ordens divinas que precisam ser seguidas. Não é para você decidir o que o comitê vai fazer funcionar. Você precisa seguir essa ordem. Se você quiser o poder total do Espírito Santo. Quem quer o poder total, a força total do Espírito Santo? Então fale, força total do Espírito Santo, venha para mim agora. Agora, tem alguns ajustes que acabaram de ser feitos na sua vida e no seu ministério. Apenas ao falar isso, veja, porque isso veio da esfera do Espírito. Eu não surgi com isso na minha cabeça. Isso veio da esfera do Espírito, do mundo do Espírito. E essa noite muitas coisas vão se levantar aqui apostolicamente e profeticamente. Apostólico é o governo espiritual. Profético é a visão do futuro espiritual. É a visão do futuro espiritual. Então você tem o governo e você tem a visão do futuro. Isso mudará qualquer ministério. Porque estamos falando de governo sobrenatural. Estamos falando de uma visão do futuro sobrenatural. Preste atenção agora, isso vai soar. Não estamos falando de reunião de oração. Senhor, me ajuda aqui embaixo. O Senhor fala, já te ajudei no Calvário. Vai fazer o que eu te mandei fazer. Você tem poder suficiente já aí.
Então, apostólico, agora você sabe, você entende agora, apostólico é governo, isso é sobre governo espiritual, isso é sobre uma unção que precisa estar sobre o pastor, sobre o mestre, sobre o evangelista e sobre o profeta. Você vê? Então ele fala aqui em Efésios 4, esse aqui é resumo de tudo. Ele deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e mestres. E eles são supostos a trabalharem juntos, para ter respeito um pelo outro. Eles precisam receber impartições antes deles tentarem trazer impartição para outras pessoas. Então, tem muitos níveis no Espírito que temos ficado sem entrar neles. E o que o Espírito Santo está fazendo agora, por causa de todas as culturas, todas as coisas que estão tentando entrar na igreja, ele está a ponto de liberar a igreja verdadeira. Os ministros verdadeiros, você não conseguirá tocar neles. Não toque nos meus ungidos e não cause nenhum dano aos meus profetas. Eles precisarão ter mais respeito por nós. Não apenas fale reverendo com o meu nome. Você precisa saber quem eu represento. Mas eu preciso ter evidências na minha vida. Eu vou falar, eu sei que algumas pessoas não vão gostar. Até mesmo o meu estilo de vida é suposto a fazer você ficar de joelhos. Você está ouvindo? Então ele continua nos dando esses nomes, ele nos fala exatamente para que eles são, no versículo 12. Para o aperfeiçoamento ou o amadurecimento dos santos. A imaturidade, ela fede no corpo de Cristo. Bebês chorões, sempre procurando por alguém para impor as mãos sobre ele ou ela. Imponha sua mão sobre você mesmo. Para o amadurecimento dos santos, para a obra do ministério, oh meu Deus, para a obra do ministério. Então o ministério está fora de ordem. Veja essas três coisas, para a edificação do corpo de Cristo. Todos esses três estão fora de ordem, porque versículo 11 está fora de ordem. Eu estava falando com os pastores. Quão fortes são os membros da sua igreja? Eu estou falando com pastores aqui. Você ainda está fazendo muito aconselhamento? Você tem pregado para eles há 14 anos? Sai daqui do meu escritório. Você e sua esposa sentados aqui, vão e resolvam vocês mesmos. Me levou 1h30 para eu falar com você e sua esposa sobre a palhaçada de vocês aí. Vocês orem em línguas aí, o que vocês têm feito? Você vê o meu ponto aqui, veja o meu ponto, veja. Você poderia estar preparando para pregar para a congregação toda, mas agora você está lá com eles, falando para você o probleminha deles o dia inteiro. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Essas três coisas importantes aí, eu quero que você veja e nós vamos trabalhar nelas, ok? Agora, note o versículo 13. Até que todos cheguemos, oh meu Deus, na unidade da fé. Batista, metodista, católico, igreja de Deus em Cristo, igreja negra, igreja de brancos. Que infernos é isso? Não existe igreja de negros, não existe igreja de brancos. O que vocês estão falando? Jesus, ele integrou. Vocês estão com todas as denominações diferentes, instruções diferentes, pessoas diferentes posicionadas, e as pessoas estão sofrendo por não receber a revelação certa para poder andar nas mesmas. Nós estamos mudando isso. Veja, você não precisa ser um apóstolo para uma unção de apóstolo estar sobre você. Você entende o que eu estou falando? E se você é realmente ungido, quando você chega num lugar, você toma o controle. E as pessoas sabem que você é ungido.
Se você é realmente ungido, quando você chega num lugar, as pessoas sabem que você é ungido, elas conseguem sentir algo sobre você, elas conseguem sentir o poder, elas conseguem sentir a glória, elas conseguem sentir a presença de Deus. Se você é realmente ungido. E essas conferências são sobre isso. E esse é o tipo de impartição que será liberado nessas conferências. A sua pregação nunca mais será a mesma, seu ensino nunca mais será o mesmo, até mesmo a sua fala nunca mais será a mesma. Você vai pegar tanta certeza divina aqui na esfera do Espírito. Quase que vai ser como se você estivesse vestindo um rótulo, sabe? Você está rotulado. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o seu santo nome. Eu estou tão feliz pela igreja. Eu estou tão feliz que você está aqui, pastores. Eu estou feliz pela igreja, porque a igreja é preciso ter uma nova aparência. A igreja está a ponto de vestir uma veste nova. A graça estará por todo o espaço, propriedade. Deixe de ser um mendigo, de joelhos mendigando. Levante daí, você não tem nada que está mendigando, todas as coisas já estão pagas. Num morro, não muito longe daqui. Está consumado. Nós precisamos orar orações, está consumado. Satanás quer que a gente ore as outras orações. Estamos como se estivéssemos tentando obter algo. Ele não quer que saibamos que já temos as coisas. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Isso está falando sobre graça, bem aí. E a fé é a chave que destrava todas as coisas que pertencem a mim. Agora, eu estou apenas lendo as escrituras. Eu vou te dar a introdução daqui a pouco. E depois nós começaremos a ensinar o texto. Algumas outras coisas. Eu sinto a presença de Deus. Eu vou falar da forma que ele me falou. Ele acabou de me falar algo. 3 pessoas acabaram de sair. Três pessoas acabaram de sair. Tem um tráfego no qual você estava há bastante tempo no seu ministério e não parecia que nada estava se movendo. Você acabou de sair disso. O seu ministério está a ponto de pegar um novo fluir. Só porque ele falou 3... Eu não sei quem são os outros 2. Mas eu sei que ele está falando comigo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o seu santo nome. Agora, veja, toda vez que você faz isso, você está bombeando a unção. Quando você fala aleluia, louvado seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Obrigado, Jesus. Essas são bombas de unção. Melhor você escrever isso. Essas são bombas de unção. Você está bombeando a unção. Não, você não fala fora de ordem. Mas o Espírito de Deus, você sabe quando falar, a hora certa de falar. Ele acabou de bombear agora ali. O problema é que a unção não tem sido bombeada o suficiente. Aleluia! É uma bomba de unção.
Aleluia. 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 Você está falando para o Espírito Santo. Coloca algo a mais sobre mim. Nos dê mais poder. Ela aprecia, ela não está apenas sentada lá, de vez em quando ela fala algumas coisas, ela está bombeando. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Há leis espirituais, você nunca ouviu isso, eu vou te falar agora. Há leis espirituais que bombeiam o Espírito Santo. Agora, da próxima vez que você falar aleluia, louvado seja Deus, você sabe que você está bombeando o Espírito Santo. E se você bombeia o Espírito Santo vai bombear você. E quem você pensa que pode bombear mais? Eu quero que vocês, pregadores, de vez em quando, eu falo para vocês, vocês têm pregado mensagens boas, mas vocês não têm falado aleluia o suficiente. Aleluia. Vocês comecem a adicionar a pregação de vocês e bombear essa unção lá mais. Nós estamos a ponto de ter uma inundação. Veja, deixa eu te ajudar, pregador, ministros, pregadores. Quando você fala aleluia, você está se ajudando, porque você pode falar algo grande e ninguém fala nada. Então você fala para você mesmo, aleluia, glória a Deus. Fale para você mesmo que você está pregando. Aleluia. Você pode estudar a noite toda e orou toda semana e você vem, pregue e as pessoas ficam só olhando para você. Responda a você mesmo de vez em quando. Glória a Deus. Aleluia. Vocês sentem aí. Sentem aí. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o seu santo nome. Louvado! Louvado seja o seu santo nome. Eu quero que você preste atenção na unção fluir enquanto eu estou aqui. Eu estarei fluindo na unção. Preste atenção. Pegue essa unção. Veja como fluir. Veja como ajudar as pessoas a fluir. Algumas pessoas não sabem como fluir. São pessoas boas, mas não sabem como fluir. Elas querem fluir. E elas vão fluir. Deixa eu tentar ler esse versículo. Aleluia. Versículo 13. Até que todos cheguemos na unidade da fé. Aí vai. E do conhecimento do Filho de Deus. Oh, meu Deus. E do conhecimento do Filho de Deus. Apenas suponha que temos completo conhecimento do Filho de Deus. Até um homem perfeito, que até a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Versículo 14 agora. Para que não mais sejamos como crianças, meu Deus Todo-Poderoso, lançados de um lado para o outro e carregados por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens e esperteza, através dos quais eles ficam à espera para enganar. Mas falando a verdade em amor. Deixa eu falar aqui rapidamente. Minha esposa e eu saímos para comer e nós estávamos falando no carro. E eu falei para ela, ela falou para mim, amor, eu falei, tem muitas pessoas boas no mundo. Tem muitas pessoas no mundo que amam a Deus. Não falamos sobre eles, falamos dos diabos demais, dos demônios. Temos muitas pessoas que amam a Deus e estão vivendo vidas santificadas.
E eu não estou falando de denominações, eu estou falando de pessoas, não estou falando de cor, não estou falando de cor de pessoa, cor da pele e racismo, nada disso. Não, estou falando do povo de Deus. Nós somos nascidos de novo. Tem muitas pessoas boas. Minha esposa e eu estávamos sentados comendo e uma senhora veio até nós e ela olhou para mim e ela falou: como você está indo? Eu falei: bem, muito bem, senhora. O marido dela veio e falou, eles saíram, o outro casal veio e eles ficaram. Ela falou, o homem falou: como você está indo? Eu falei: bem, senhor. E 4 ou 5 casais vieram até a nossa mesa. E eles não eram negros. E você sabe que eles são reais de verdade, mas veja, o meu espírito precisa estar aberto para estar receptivo. Eu não poderia estar na minha cabeça com o que esse sistema tem nos ensinado. Cale todos eles, desliga esse sistema. Tem muitas pessoas boas no mundo, de toda parte, por toda parte. Precisamos começar a falar das pessoas boas e parar de falar das pessoas mais e parar de falar de YouTube, dessas coisas que eles estão falando. Vamos falar de Jesus, vamos falar das pessoas que amam a Deus. Mas falando a verdade e amor, possamos crescer nele em todas as coisas, que é o cabeça, até mesmo Cristo. Depois o versículo 16, leia o versículo 16. Do qual todo o corpo juntamente, ajustado e compactado, através daquilo que cada junta supre, de acordo com a obra efetiva, na medida de cada parte, causando um aumento do corpo para a edificação do mesmo em amor. Muito bem. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 20 do livro de Atos. Eu vou começar a falar com vocês. A impartição apostólica cria resultados divinos. Agora eu falei para você, para trazer impartições do apostólico corretamente, você precisa ser um apóstolo de verdade. E você precisa ter evidências. E eu não estou falando de alguém ler coisas, não. Evidências na sua vida, sabe? Como? Eu estou casada há 54 anos, nunca me separei. Isso é uma provazinha aí. Isso é Deus fazendo isso. Agora, o fardo da prova está sobre nós. Então, nós precisamos deixar o poder fluir e mostrar. O fardo da prova está sobre nós, não sobre Deus. Então, precisamos deixar o poder fluir e mostrar. Você pegou? Então, para que as pessoas consigam ver na sua vida. Agora, eu vou falar algumas coisas muito pesadas aqui, então prepare-se para isso. O Pai deseja que sua glória seja completamente descortinada pelos seus filhos escolhidos, servos escolhidos. Ele quer que você permita a glória dele ser descortinada em você, desembrulhada em você. O governo apostólico, perspectiva profética, colocados nos 5 dons ministeriais e liberados no povo de Deus completamente. Ouça o que eu falei, eu vou falar novamente. Porque esse é o tipo de impartição que Deus está nos dando. O governo apostólico, a perspectiva profética, veja. É por isso que provavelmente eu vou ter uma profecia para cada reunião. Perspectiva profética. Podem esses ossos viver? Senhor, o Senhor sabe. Mas eu preciso que você profetize para eles. Eu não vou profetizar para os ossos, eu chamei você para fazer isso. Profetize para os ossos secos. Fale para esses ossos secos. Ossos secos, vocês podem viver.
Deus chamou você para ser um profeta. Você quer enviar Deus? Você não envia Deus, você mesmo vai. E liberar o governo apostólico e perspectiva profética colocados nos 5 dons ministeriais e liberados no povo de Deus completamente. Tem muitas coisas que serão liberadas para você nessas 5 reuniões aqui, 5 sessões. Veja, você tem algo agora, você já está ativado agora, eu vejo. Eu sinto, por todo o meu braço aqui, eu sinto a presença de Deus. Ele quer um exército divino. Ele quer que as pessoas saibam do que elas estão falando. Ele quer que as pessoas não vivam por emoções, vivam pela fé. Ele não quer que as pessoas vivam por fatos, mas vivam pela fé. Que não vivam por medo, mas vivam pela fé. E quando você está pregando, não pregue através do que você vê na cara das pessoas, na expressão das pessoas. Talvez você veja alguém caindo no sono, assim, dormindo. Olhe para outra pessoa. Não pregue, não deixe essa pessoa te desligar. Você nunca pregou com alguém que estava tentando, então você não pregou mais do que 4 ou 5 dias. A pessoa vai dormir na sua presença. E às vezes começa a roncar. Realmente, aí você tem um problema na sua mão. Ouça com bastante atenção. Tem havido um engano e um atraso. Mas nós cremos que este é um tempo de avivamento sobrenatural. Sim, eu quero que você veja o seu ministério avivando sobrenaturalmente. Preste atenção no que você fala sobre o seu ministério. Pare de ficar satisfeito com onde você está. Sempre há mais. O que eu falei? Sempre há mais. E a unção de sempre há mais está nessa casa essa noite. Não há limites. Não há limites. Não há limites para onde você pode ir, para o que você pode fazer, para o que você pode ter, para quem você pode ajudar. Não há limites. Nós servimos um Deus ilimitado. Satanás que colocou os limites sobre você. Satanás que te falou. Eu preguei no Madison Square Garden. Como que eu cheguei lá? O Leroy me lembrou que teve um ano que nós voamos 500 horas no ar. O rapaz se levanta e fala, Dr. Thompson está aqui. E nós temos muitas pessoas negras nessa igreja, ele falou. E Dr. Thompson sabe como levantar ofertas. Eu falei, eu não sou levantador de ofertas. Eu não voltei mais. Dinheiro venha não é para levantar ofertas. Dinheiro venha para levantar pessoas e mostrar às pessoas como sair das dívidas e como viver vidas boas. É para isso que é, não é para levantar dinheiro. Quanto que você pagou pela inscrição dessa conferência? Essa é uma conferência com inscrição. Quanto você pagou pela inscrição? Ninguém pagou dinheiro nenhum aqui. Isso aqui nós estamos levantando pessoas. Você levanta as pessoas, o dinheiro vem. Agora, para se inscrever nesse tipo de conferência, deveria custar pelo menos uns $15 mil por pessoa. Alguém ficou nervoso aí? Sim. Esse é o tão nível de poderoso que é. Você aprendeu bastante só nesses pouquinhos minutos aqui. O Senhor falou para mim outro dia, pessoas que não estão prestando atenção e não vão respeitar você, não deixa elas para lá. Não dê a elas o seu tempo. As pessoas me ligando, me chamando para pregar. Não posso ir. Você nunca esteve aqui na minha igreja? Nunca esteve em nenhuma das minhas conferências. Por que eu devo pregar na sua igreja? Ouça.
Tem havido um engano e um atraso, mas nós cremos que este é o tempo de avivamento sobrenatural. Ouça, o corpo de Cristo precisa se mover para seu lugar como a autoridade mais alta no mundo. A autoridade mais alta no mundo. Agora eu vou te falar, o mundo vai te falar diferente, mas a Bíblia te fala diferente. Cada ministro, pelo chamado e conexão, através da revelação, fluindo numa unção, precisa fazer marcas que não podem ser apagadas por nenhum outro poder. Você está ouvindo? Tirando todos os limites do seu ministério, através da sabedoria. Agora é melhor você pegar isso. E uma paternidade apropriada. Uma paternidade apropriada. Um apostolado apropriado. Então, para que você possa voltar para o versículo 11 e nos colocarmos em ordens lá. Você precisa ter alguém para o qual você presta contas. Você precisa ter alguém alguém que possa ligar para você e falar: para de fazer isso. Eu falei com o ministro hoje, um dos meus ministros mais jovens. Você está pregando bem, mas algumas palavras que você está colocando lá, eu não consigo entender. Coloque coisas mais simples para que as pessoas possam entender. Às vezes você tem palavras profundas, mas às vezes as palavras bagunçam com as pessoas nem sabem do que você está falando. A pessoa vai perder tempo lá tentando entender o que a palavra significa. Parem de pregar esses sermões complicados. Para a pessoa não ter que ficar perdendo tempo tentando entender o que você está falando. Torne claro. Vocês estão ouvindo? Alguns de vocês estão anotando? Aqui vamos então. Aqui é o ponto 1 agora. Ponto número 1. Aqui está a conexão, direção e proteção. São as chaves da impartição apostólica. Conexão, direção. Eu estou pedindo para o Espírito Santo liberar isso em você essa noite. Conexão. Eu estou pedindo para ele... Conexão, direção e proteção são as chaves da impartição apostólica. Ouça, vamos aqui, eu falei para você abrir em Atos 20. Vamos lá e ver algumas coisas. Aqui nós temos o apóstolo Paulo e a igreja em Éfeso, ele falando com os anciãos, com os líderes, para como vigiar sobre as ovelhas. E eu tinha o versículo 21, o versículo 22, mas eu vi algumas coisas no versículo 17. E de Mileto ele enviou para Éfeso e chamou os líderes, os elders, e quando ele chamou eles, ele falou para eles: eu sabia que desde o primeiro dia eu vim na Ásia, depois de que eu estive com vocês, em todas as estações. Ele está treinando eles, trazendo impartição para eles. Essa é uma impartição. Servindo o Senhor com toda a humildade de mente, com muitas lágrimas e tentações que veio sobre mim pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso. Não segurei nada. Quando um apóstolo de verdade, ele não segura nada de você quando ele está pregando, porque ele sempre estará fora do seu caminho, ele não te atrapalhará. Quando um homem não é de verdade, o ciúme se levanta. Quando uma outra pessoa começa a produzir, ele fica com ciúmes. Veja, você não pode atrapalhar. Nenhum de vocês aqui é mais abençoado do que eu. 50 e poucos anos, eu preciso estar em algum lugar. Veja, a igreja, não queremos falar disso, vamos falar sobre Jesus. Não, Jesus falou, eu preciso que você fale disso. Eu preciso que você fale sobre ser abençoado.
As pessoas podem seguir uma pessoa abençoada melhor. É por isso que eu não venho aqui com blusinha, t-shirt, vestido como um robô tentando pregar o evangelho, com tênis, com roupas, com calça largada. Vista-se como o presidente, vista-se bem. Ah, eu sei. Versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, e como não te retive nada que lhes fosse útil, mas vos mostrei e ensinei-os publicamente e de casa em casa. Ele está ensinando eles, treinando eles, liberando a revelação do governo apostólico. É isso que Paulo estava fazendo. Veja o que acontece. Versículo 21. Testificando tanto aos judeus como também aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que estou indo para Jerusalém, atado no Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão, salvo o que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Mas nenhuma dessas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria, minha carreira com alegria, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar do Evangelho, da graça de Deus. Ele vai chegar a algum lugar aqui. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais minha face. Portanto, eu vos declaro neste dia que eu estou limpo do sangue de todos os homens. Em outras palavras, eu treinei vocês corretamente. Eu te falei quando vocês estavam errados. Eu falei quando você estava certo. Essa é a minha tarefa. Manter o governo do mundo espiritual em alinhamento. Em outras palavras, se você, para ser membro da Associação Ministerial Leroy Thompson, você precisa estar pronto para ser sacudido. Porque nós não vamos, esses homens aqui, nós não vamos deixar nenhum palhaço ficar aqui. Veja, não vamos ter todo tipo de pessoas fazendo todo tipo de coisas que não são de Deus, não, isso não é certo. Agora, quando chegarmos no versículo 27 agora, porque estamos falando de conexão, direção e proteção, são as chaves da impartição apostólica. Você lembra Efésios 4:11, certo? Você lembra que eles são supostos a fazer no versículo 12, certo? Nós ainda estamos trabalhando nisso agora. O que precisa ser feito? Não há algo do tipo derrota ministerial. Você é a derrota. Você não seguiu as instruções. Não existe algo do tipo, se eu estivesse numa outra cidade. Não é a cidade, é você. Você está aqui em Darrow, certo? Você já viu alguns lugares do interior aqui perto? Quantas pessoas nós temos online? 1.806. Isso constantemente. Nós temos 500 pessoas na reunião de oração. E tudo que fazemos é orar em línguas por 1 hora. Aqui está instruções que o apóstolo dá aos pastores e anciãos e mestres no versículo 27, porque eu não evitei de declarar a todos vós o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Eu não economizei nada para deixar de falar para ninguém. Todo mundo recebeu a mesma coisa, correção. Então ele fala no versículo 28, tenham cuidado, pois, de vós mesmos. Ele não falou, tenham cuidado com as ovelhas, com o rebanho. O rebanho precisa de alguém para seguir. O que você está fazendo? Como você está tratando sua esposa? Como você está cuidando de seus filhos? Tenham cuidado, pois, de vós mesmos. Você não pode pregar aquilo que você não está comendo.
Você não pode, eu amo isso, você não pode ensinar aquilo que você não está repetindo. Então, primeiro de tudo, eu vou te dar essa impartição. A primeira coisa é, tenham cuidado, pois, de vós mesmos. Seja santo, seja santificado. Esteja em dívidas e saia das dívidas, para que aqueles que você está treinando saiba que é possível. Não ouça essas pessoas tolas falando que é evangelho da prosperidade, que isso não é real. Isso é estúpido e tolice e morto. O que mais que eu posso falar? Os tolos são aqueles que não querem saber sobre a prosperidade, o evangelho da prosperidade. O evangelho é prosperidade. Isso é coisa do Batista. Esses são o pessoal das antigas. Não, esses são os tolos das antigas. Satanás os enganou para crerem que você não é suposto a ser abençoado. E constantemente lendo a Bíblia sobre multimilionários, Abraão, Isaac, Jacó. Qual o problema que tem com você? Deus é o mesmo Deus. A terra é do Senhor e a plenitude dela, o mundo, e todos que habitam nele. Eu sou o filho dele. Como que o Leroy Júnior vai ser pobre? É impossível o Leroy Júnior ser pobre, porque ele é Leroy Júnior. Então, o que você pensa sobre Deus? Eu quero que você fale para 3 pessoas. Eu vou deixar ele. Eu vou deixar ele. Eu vou deixar ele. Deixa ele fazer. E aí depois testifique, não esconda, testifique. Eles querem que vocês, uma vez que você é abençoado, eles querem que você esconda. Ah, tá vendo? Não, eu preciso falar assim. Eles falam, você não precisava falar isso, não, eu preciso falar assim. Eu sou abençoado na cidade, sou abençoado no campo. Conexão, direção e proteção são as chaves para a impartição apostólica. Agora veja esse versículo. Sente aí, veja outro versículo. Eu vou pregar mais alguns minutos. Versículo 28. Tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores. O Espírito Santo vos constituiu supervisores. Você não pode ter ninguém supervisionando você. Você precisa fluir com Deus e fazer o que Deus te manda fazer. Você não pode ter um voto. Quando Deus te falou para fazer algo, você não pode votar sobre essa coisa. Temos muitos comitês. Quem fez de você o supervisor? O Espírito Santo fez de você supervisor para, oh meu Deus, para alimentar a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então a igreja pertence a Deus. Porque eu sei que, veja o versículo 29, isso é importante. Isso é importante. Ele está trazendo impartição, como eu estou fazendo essa noite. Porque eu sei que após a minha partida, versículo 29, lobos vorazes, tem um monte deles, entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. Teve uma mulher, nós estávamos orando, eu espero que ela esteja ouvindo. Nós estávamos orando e nós nos reunimos aqui toda quinta-feira à noite para orar. Estamos orando. Sabe, nós temos pelo menos 100 pessoas orando aqui em pessoa e 500 online, 400 online. E ela veio aqui com 2 outras mulheres. Eu espero que ela esteja ouvindo. E a oração estava acontecendo. Eu tenho as minhas líderes aqui que lideram. E eu estava sentado bem ali, eu sento ali, estava sentado ali. Eu falei, quem é essa mulher? E ela estava andando. Orando em línguas. Para lá, as outras mulheres não, elas começaram a andar. E eu falei para o Montreal, eu falei, não conheço essa mulher.
Vá perguntar a ela quem ela é, de onde ela é, o que ela está fazendo. Ela não é suposta vir aqui tomar o controle da reunião de oração. Eu não sei se ela está orando por nós ou contra nós. Então, eu preciso checar isso. Veja, agora, vocês pastores, me ouçam. Vocês não tenham medo de parar as pessoas. Ela estava andando por toda a parte de trás lá, orando. Agora, ela não vai fazer mais isso. Senhora, vá sentar. Ela nunca esteve em nenhum culto. Como que você vai orar pelos cultos que você não vem? Veja, isso é um pastorear verdadeiro, uma unção verdadeira. Eu preciso falar, você não pode ser um bobo. Você precisa falar como eu falei. Você tem que ser real. Cuide das ovelhas. Você precisa proteger o rebanho. Eu tenho pessoas que são fortes o suficiente para ver isso aqui. E eu tenho homens e mulheres que fazem você sentar, mas eles me respeitam. Você não vem aqui e toma o controle. Veja, igual, qual é o nome daquele rapaz? Eu não sei. Que foi para aquela igreja e tomou o controle. Eu não preciso falar o nome dele. Não. Ele foi na igreja e tentou tomar o controle. Alguns de vocês viram? Alguns de vocês viram? Ele entrou na igreja e começou a tomar o controle. Os protestando. Alguém viu ele? Não poderia fazer isso aqui. Eu tenho homens que vão açoitar seu traseiro aqui. O que você precisa falar para eles? Tira ele daqui. Eu não estou nem aí para que ofício ele tenha. Ele não segura o ofício de Jesus Cristo. Não vem aqui e comece a separar esse culto aqui, não. E os rapazes sentados lá nos bancos, eles não estão de mãos vazias, eles têm armas. Não vem aqui. Você não pode lidar com a igreja de Deus de qualquer jeito. Você não pode lidar com a casa de Deus de qualquer jeito. Temos que parar com essas coisas. É por isso que ela não vai vir aqui mais fazer isso. Não pode fazer isso aqui. Sente aí, deixa eu concluir. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o seu santo nome, porque o Senhor é bom e suas misericórdias duram para sempre. Aleluia! Pergunte à pessoa do seu lado, por que você não falou nada? Aleluia! Sem filho, sem filha. Uma semente de $1.000. Ele falou, acabou de sair. Eu creio, eu concordo com ele. É muito fácil sair quando você sabe a rota. Agora, ele continuou falando, eu preciso concluir a leitura desses versículos. Eu quero ler o versículo 29 novamente, porque começamos a falar sobre os lobos. Porque sei que após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E também dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após eles. Eles estão fazendo todo tipo de coisa para fazer que as pessoas vão para a igreja. Cantando todo tipo de música. Com roupas super apertadas, o vestido que nem sabe para onde vai. E eles têm essas coisas acontecendo na igreja, e dançando e sacudindo. Eu ia falar para todos eles sentarem, sentem aí. Vem aqui vestido apropriadamente no ano que vem. Um homem não pode ficar lá de pé e você sacudindo o traseiro. Como é que o homem vai... Você não pode estar tentando ninguém aqui. Ninguém quer ver o seu traseiro. Veja, eu estou falando sobre pastorear de verdade. Eu estou falando sobre unção de verdade. Eu estou falando sobre não ter medo. Eu estou falando de seguir a direção de Deus.
Todo tipo de coisas acontecendo na igreja agora, todo tipo de coisas, estão fazendo todo tipo de coisas. Todas as danças que estão fazendo, eles não estão dançando para o Senhor. Eu consigo ver alguns deles. Eles têm tem alguns que dançam de verdade para o Senhor, mas a maioria deles não está dançando para o Senhor. Eles pensam que estão numa... Eu já estive em boates antes, eu sei a diferença entre uma boate e a igreja. Vocês sabem, alguns de vocês já também sabem a diferença. Vocês já viram um grande desrespeito. Eu preciso pregar, eu preciso terminar meu sermão. É um desrespeito, mas vocês precisam ouvir. Versículo 3. E também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após eles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, é o apóstolo aqui falando, eu não deixei de avisar a cada um de vós, noite e dia, o que eu estou fazendo essa noite, com lágrimas. E agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que é capaz de edificar-vos e dar-vos... Oh, eu vou falar aleluia agora, aleluia! E dar-vos herança entre todos os que são santificados. Veja o que Paulo falou. E eu não de nenhum homem cobicei prata ou ouro ou veste. Sim, vós mesmos sabeis que essas mãos ministraram para as minhas necessidades daqueles que estavam comigo. Tenho-vos mostrado todas as coisas que, trabalhando assim, é necessário apoiar os fracos e lembrar as pessoas do Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus, e diz, é mais abençoado dar do que receber. E tendo falado isso, ele ajoelhou-se e orou com eles todos, e todos eles choraram muito, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Por que eles fizeram isso? Porque ele tinha trazido impartição para eles de unção apostólica. Poderoso. Então, que horas são? Fluindo e florescendo na revelação respaldada por uma unção que não pode ser calada. Fluindo e florescendo na revelação respaldada por uma unção, revelação respaldada pela unção, que não pode ser desligada. Veja Lucas 4 rapidamente, eu vou concluir daqui a pouco, 18 e 19. Lucas 4, 18. É por isso que eu nunca fui desligado em 50 e poucos anos. Ou eles tentaram, alguns tentaram e pensaram que iam fazer isso, mas eles ficaram com medo e foram embora. Você precisa ter uma certa ousadia. Sim, eu sei que ele falou, benditos são os mansos, mas ele não falou para não ser ousado. Às vezes vocês são mansos demais. Eu não permito que as pessoas simplesmente pulem e comecem a profetizar. Não, você precisa ter permissão, receber permissão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou, veja, esse tipo de unção que precisamos vestir. Não é só para Jesus. Jesus estava te falando, você sabe por que meu ministério é tão poderoso? Jesus estava falando para ele, sabe por que meu ministério é tão poderoso? Sabe por que os milagres e sinais e maravilhas seguem meu ministério? Você sabe por que meu ministério é bem sucedido? Porque eu tenho alguém do qual eu dependo. Jesus falou isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. E Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, pregar libertação aos cativos e recuperação de vista aos cegos, e libertar aqueles que estão machucados. Depois no versículo 19 fala, para pregar o aceitável ano do Senhor. Aleluia. Deixa eu te entregar isso novamente agora. Fluindo e florescendo na revelação respaldada por uma unção. Anota isso aí, que não pode ser desligada. Agora, essa aqui é um difícil, mas precisa ser falado. Não tenha medo de cortar as tradições que agradam as pessoas. Eu já fiz isso de novo e de novo e de novo.
Não, eu lembro, alguns de vocês, talvez vocês nunca ouviram isso, mas no interior eles têm fãs de casas de funerária. E eu cheguei lá uma vez, eu falei, esses homens estão aí ministrando nos mortos. São fãs dos mortos. Eu falei para os meus diáconos, tira todos eles daí, chega de ficar, nós não vamos ficar olhando para os mortos aqui, os coveiros. Eu quero vida aqui. Nunca ninguém experimentou isso, né? Nunca, nenhum de vocês é do interior, né? Vocês lembram dos fãs de casa de funeral? Alguém já teve experiência disso? Os fãs de casas de funerária. Tira eles daqui, tira todos eles daqui. Eu recebo a sua semente. Aqui tem $1.000, $2.000, um do ministério e um pessoal. Fãs de casas funerárias. Vocês nunca viram isso aqui, né? Abanadores de casas funerárias. A impartição apostólica cria resultados divinos. Você pegou isso? Estamos a ponto de concluir. Já preguei mais ou menos 1 hora. Eu tenho mais 4 vezes para ministrar a vocês essa semana. Não tenha medo. Talvez você tenha algumas coisas dessas coisas na sua igreja agora. Não tenha medo de cortar. Não estou nem aí para quem vai embora. Você não pode deixar nenhuma família governar a sua igreja. Você precisa cortar as tradições. As tradições impedem o fluir. Não tenha medo de cortar as tradições que agradam as pessoas. Que agradam as pessoas. Não vamos ter isso aqui. Ouça isso. Sabe, eu vou compartilhar com vocês. Eu estou falando de Deus, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês. Sabe que eu passo 5 horas, mais ou menos, perto da lareira, orando e estudando. Passei 5 horas perto da lareira, orando e estudando essa manhã. Veja, você realmente precisa dar a ele a sua vida. E você precisa ter o tipo de esposa certa também. Imagina seu marido vai lá. Ela sabia que eu estava lá atrás. Nunca me incomodou. Eu estou apenas falando isso para vocês verem que vocês não podem ser um pregador que prega só 15 minutinhos e falar que você vai pregar. Orar 15 minutinhos, tem um estudozinho ali sem nenhuma unção, só orar 15 minutos, você não pode ser esse pregador fraco. Nada vai acontecer. Palavras bonitas, claras, preciso com seu inglês ou português e com sua gramática, mas sem unção nenhuma. É melhor ter algum aleluia aqui. Glória a Deus. Eu mesmo me respondo aqui. Louvado seja Deus. E é triste pregar sem nenhuma unção. Senhor, tem misericórdia. E eu já vi isso de novo, de novo e de novo. Eu já vi as pessoas ficando felizes, mas elas não têm unção. A sua unção precisa estar aumentando todos os dias, ficando mais próximo de Deus. E as pessoas sabem que você tem passado tempo com Deus, não apenas tem uma mensagem. Eu ouvi algumas boas mensagens. Absolutamente zero de unção. Teste o Espírito pelo Espírito. Eu vou concluir. Eu vou continuar de manhã, não sei o que eu vou fazer. Eu vou te entregar mais um. Poder do Espírito Santo novo e fresco estão de pé na varanda do seu chamado agora. Poder novo e fresco do Espírito Santo está de pé na varanda do seu chamado agora.
Romanos capítulo 8, versículos do 26 ao 28, tem 5 pontos dinâmicos que você precisa entender para você poder ter unção fresca sobre o seu ministério o tempo todo. Romanos 8, 26. Rapidamente aí atrás, da mesma forma, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Não se preocupe com as suas fraquezas. Elas estão aí por um motivo. A razão pela qual você tem fraquezas é para você saber que você não consegue fazer na sua própria força. A razão pela qual você tem fraquezas é para você saber que você precisa depender do Espírito Santo. As fraquezas fazem a gente reconhecer ajuda e chamar ele, Espírito Santo. Eles chamam o Espírito Santo de ajudador. Pare de se preocupar com as suas limitações e com as suas inabilidades e com as suas fraquezas. E você não consegue falar como ele ou você não consegue falar como ela. Não se preocupe com nada disso. Essas limitações estão aí por um motivo. Veja, as fraquezas são para te mover. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. São para te mover para a mente do Espírito. Depois disso, mover você para a vontade de Deus. Você está vendo? Veja, está te edificando com coisas sobrenaturais, movendo para a vontade de Deus. E depois tem 3 mais. As suas fraquezas fazem com que você ame a Deus mais. Oh, me ajuda, Senhor Jesus. Você já falou isso. Me ajuda, Senhor Jesus. Deus, eu preciso de ajuda. Oh, vocês nunca precisaram de ajuda aqui? Eu vou chamar vocês todos de Deus aqui. Lembra que você precisa de ajuda. Ama a Deus. Ele te leva para o amor de Deus. E aí depois para o chamado de Deus. No versículo 28. E o propósito de Deus. Veja, todas essas dinâmicas, passos que precisamos dar. E todos, eles nunca saem da sua vida. Suas fraquezas nunca vão sair da sua vida. Não sou nem para que tipo de dança do Espírito Santo você faça. Você vai precisar beber novamente o Espírito Santo. Não importa quão bêbado você tenha ficado, você vai precisar beber novamente do Espírito. Você lembra quando você era da rua, era das ruas? A bebedice da semana passada não te ajudava. Nessa semana agora você ia ter que beber de novo. Quem era da rua sabe, quem era das ruas sabe, do mundo. Oh, eu já fui do mundo, eu sei. Quando eu recebi Jesus, eu era um barbeiro de profissão, como profissão, e eu cortava cabelo no campus da Southern University, na universidade. Eu tinha muitos amigos, sabe? Eu recebi Jesus, fui salvo. 2 anos depois que nós havíamos casado, eu recebi Jesus. E um dos meus amigos veio até a casa, e ele falou, posso falar com você? Porque a minha esposa... Eu falei, pode vir. Eu tinha um escritóriozinho, chamei ele lá e falou, você não vai voltar para as ruas? Eu falei, não, rapaz, eu sou um novo homem, eu não vou voltar mais para ficar andando com vocês lá. Eu estava lá fora, tinha muitos cristãos comigo lá nas ruas, no mundo. Ele era um cristão, ele falou. Ele falou para mim, eu já fui à igreja, mas você não precisa parar de fazer todas as coisas, rapaz. Você não precisa parar de ser um safado. Você não precisa parar de beber. Volte lá para a rua, vai à igreja ao domingo. Só não toma ceia. E ele estava falando sério. Rapaz, ele costumava me chamar de Buck. Você não precisa parar de fazer tudo isso. Eu falei, não, eu não vou voltar para as ruas, acabou para mim. Eu sou um novo homem, rapaz. Eu sou nascido de novo. Eu vou servir a Deus. Eu não vou voltar mais para o mundo. Agora, deixa eu concluir com isso. Para fazer isso, você precisa ser salvo.
Porque às vezes eu creio que alguns pregadores não são salvos. Eles falam que são pregadores, mas eles agem como se fossem uma outra criatura. E eles definitivamente não gostam de mim. Eu estava no carro com alguns pregadores que eram seniors, alguns 40 e poucos anos atrás, estava no carro com eles, estava no banco de trás com eles, estávamos indo para uma conferência, de cristãos de negócios. E um dos pregadores perguntou para mim, você tem uma menina? Eu pensei que meu ouvido estava... Eu falei, menina? Ele não sabia que eu já fui do mundo. Ele falou, você tem uma menina? Eu falei, menina? Ele falou, não tem nada de errado com isso. Eu falei, deixa eu sair desse carro. Eu cortei toda a minha associação com eles. Nunca voltei mais para trás. Nunca voltei a ter associação com eles. Nós vamos continuar de manhã. Oh, aleluia. Diga aleluia 3 vezes. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória. Aleluia. Agora, na verdade, essa primeira música que eles cantaram, Transbordar, essa impartição é sobre isso. Então, vocês vêm e cantem um pouco mais enquanto o Leroy vem. Vocês venham cantar, transbordar um pouco mais. Transbordar. Eu estou com expectativa de ser um ministério transbordar. Uma declaração pode fazer com que o seu ministério transborde. Esse mundo espiritual é algo maravilhoso, é tão poderoso. O mundo espiritual não precisa de um parágrafo. Você pode ouvir uma palavra e pode mudar seu ministério para sempre. Porque você tem conexão com Deus, certo? Então você faz a conexão, o que não tem como dizer o que Deus vai falar nessas sessões aqui. E nós estamos em direção do transbordar. Fale para alguém, eu estou na direção do transbordar. Estou indo em direção do transbordar agora. Eu recebo. Ela que vem aqui em cima. Se a sua igreja não estiver fluindo, semeando, você realmente não está conectado comigo. Porque toda igreja que está conectada com a Word of Life Christian Center comigo, os membros de sua igreja começam a semear. E é para o próprio bem e benefício dos membros, não é pelo aspecto da semeadura, mas é para eles saberem exatamente como Deus pode fazer com que eles sejam ricos, igual qualquer outra pessoa. Os jogadores de futebol, os jogadores de basquete, estrelas de cinema, todos ficando ricos. E por que você não pode ser rico? Você está louvando a Deus, você ama a Deus, você vive uma vida limpa. O que tem de errado com ser rico? Nós temos bloqueado a riqueza e nos chamamos de santos, bloqueando a riqueza, mas na verdade eu descobri que isso é estúpido. E muitos ministros são tão estúpidos sobre a riqueza e prosperidade e aumento. Se eu estivesse numa igreja que não cresce em prosperidade e aumento, eu sairia ontem dali. É real. Então, Leroy, você vai continuar aqui, eles vão começar a cantar? Meu Deus, que mensagem maravilhosa. Ouça, você precisa comprar esse livro aqui, Formando o Seu Mundo com a Palavra de Deus. Eu estou aprendendo como construir minha vida, Deus me deu o exemplo, o mapa, tudo que eu preciso fazer é seguir o mapa para construir corretamente. Compre este livro, Formando o Seu Mundo. Você pode no awm.org, no Amazon, que onde quer que eles vendam os livros, esse livro está disponível em inglês por enquanto, certifica de pegar sua cópia. Ou se você quiser semear, de a palavra SOU para mais 1-225-230-264, ou vá no website awm.org/give e você pode dar ali. A conexão é uma coisa poderosa. Deus está fazendo coisas maravilhosas aqui no Ever Increasing World Ministries, Leroy Thompson TV, Word of Life Christian Center.
E você estando conectado, coloca essa mesma unção que está sobre este ministério sobre a sua vida. Você precisa ser parte disso. Então, se você quiser ser parceiro, digite a palavra Connect para mais 1-225-230-2234 ou vá no website awn.org/partnership. Nós amamos ter você conectado conosco.